então eu quero, já que vocês já assistiram, né, eu vou entrar fazendo algumas observações a comentários que o Alexandre Coiré fez a essa descoberta, vamos dizer assim, a invenção do telescópio penalizando e o que Galileu viu. Lembrem-se quando, na primeira aula, aquela que a gente falou sobre a Renascença, o Renascimento e o Humanismo, eu disse que o período da filosofia moderna é especialmente interessante pelo quanto ele tem de revolucionar, né? E eu usei a expressão, né, que uma das características mais interessantes do período reside exatamente no seu caráter revolucionário, onde problemas novos, que não poderiam ter sido colocados, vamos dizer assim, na filosofia do medievo ou mesmo na antiguidade, surgem num novo ambiente cultural, surgem num novo ambiente científico. Ou seja, esses problemas, eles fazem a sua estreia no pensamento do Ocidente. E nada melhor do que ilustrar o quão de novidade existe, vamos dizer assim, na filosofia moderna, do que o próprio nome do título do livro do Alexandre Coiré, que o livro chama Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, né? Já vai constar na bibliografia de vocês dessa aula também, e é um livro que eu recomendo assim, né, fortemente a leitura, porque é um livro absolutamente fantástico. E o capítulo que eu selecionei para discutir algumas passagens, o capítulo chama o seguinte: coisas que ninguém nunca antes viu e pensamentos que ninguém teve. A descoberta de novos astros no espaço físico e a materialização do espaço. Pois bem, né? Então veja que o título é Coisas que ninguém nunca viu antes e pensamentos que ninguém nunca teve. Ou seja, esse é exatamente, vamos dizer assim, aquele aspecto que eu estava chamando a atenção na aula anterior, né? Sobre o quão novidoso, o quão revolucionário, vamos dizer assim, esse período. E lá pelas tantas, né, comentando, vamos dizer assim, esses episódios do surgimento, da invenção, melhor, do telescópio, no caso do Galileu, ele diz o seguinte: eu já fiz referência ao Sidereus Nuncius. O Sidereus Nuncius é o Mensageiro das Estrelas, né, o livro que o Galileu escreveu, né? Então eu já fiz referência ao Sidereus Nuncius de Galileu Galilei, obra cuja influência e importância não pode ser sobreestimada. Obra que anunciou uma série de descobertas mais estranhas e importantes do que todas as que já tinham sido feitas. Lendo-a hoje, não podemos mais sentir naturalmente o impacto da mensagem inaudita. No entanto, ainda nos é dado sentir a paixão e o orgulho que ardem sob a redação fria e sóbria do relatório de Galileu. E aqui o Alexandre Coiré agora vai citar passagens do próprio Mensageiro das Estrelas, né? Então nós vamos ouvir agora a voz do Galileu falando, ele apresentando, vamos dizer assim, para a comunidade científica e a comunidade ilustrada do período as suas invenções e descobertas, né? Então vejam, né? Agora com um certo ar de reverência, vamos dizer assim, vamos ouvir o Galileu falando. Diz lá o Galileu: são grandes coisas as que neste curto tratado proponho aos olhares e à observação de todos os estudiosos da natureza. Grandes em razão de sua excelência intrínseca, como também de sua absoluta novidade, e também devido ao instrumento com a ajuda do qual elas se tornaram acessíveis a nossos sentidos. É certamente importante acrescentar ao grande número de estrelas fixas, que os homens puderam até hoje observar a olho nu, outras estrelas inumeráveis, e oferecer ao olhar seu espetáculo, anteriormente oculto. Seu número ultrapassa em mais de 10 vezes. Bom, pelo menos ele achava que era 10 vezes, né? A gente sabe que é muito, muito mais, né? Em mais de 10 vezes os das estrelas dantes conhecidas. E coisa magnífica e agradável à vista é contemplar o corpo da Lua, distante de nós quase 60 semidiâmetros da Terra, próximo como se estivesse a uma distância de apenas 2,5 vezes essa medida.
Portanto, qualquer pessoa pode se dar conta, com a certeza dos sentidos, de que a Lua é dotada de uma superfície não lisa e polida, mas feita de asperezas e rugosidades, que tanto como a face da própria Terra é por toda parte cheia de enormes ondulações, abismos profundos e sinuosidades. Em minha opinião, não é resultado modesto haver posto termo às controvérsias relativas à galáxia ou Via Láctea, e ter tornado sua essência manifesta, não somente aos sentidos, porém mais ainda ao intelecto, e além disso demonstrar diretamente a substância daquelas estrelas que todos os astrônomos até esta data têm chamado de nebulosas. E demonstrar que ela é muito diferente do que até agora se acreditou será muito agradável e belo. Mas o que supera toda a capacidade de admiração e que, em primeiro lugar, me faz chamar a atenção dos astrônomos e filósofos é isso, ou seja, que descobrimos 4 planetas, nem conhecidos nem observados por ninguém antes de nós, os quais têm em seus períodos em torno de uma certa grande estrela conhecida, tal como Vênus e Mercúrio, fazem revoluções em torno do Sol, e que às vezes avançam, às vezes se retardam em relação a ela, sem que sua digressão jamais ultrapasse certos limites. Tudo isso foi observado e descoberto há alguns dias, por meio do Perspiculi, inventado por mim por intermédio da graça divina, que previamente iluminou meu espírito. Bom, os Perspiculi aqui do Galileu são os telescópios, né? O termo que ele usava para descrever. Então, o Quarei, agora, resumindo essa passagem interessantíssima, sobre vários aspectos do Mensageiro das Estrelas do Galileu, ele diz o seguinte: montanhas na Lua, novos planetas, entre aspas, a gente sabe que não são planetas, né, o que o Galileu descobriu, no céu, novas estrelas fixas em número tremendo, coisas que nenhum olho humano jamais já havia visto e que nenhuma mente humana havia concebido anteriormente. E não só isso, além desses fatos novos, estarrecedores e inteiramente inesperados e imprevistos, havia ainda a descrição de uma invenção assombrosa, o Perspiculum, um instrumento, o primeiro instrumento científico, que havia tornado todas essas descobertas possíveis e possibilitado a Galileu transcender a limitação imposta pela natureza ou por Deus aos sentidos e ao conhecimento humano. Pois bem, né, vejam o impacto, vamos dizer assim, que tem uma certa invenção técnica, que é o caso do telescópio. Vocês sabem que, né, depois de vocês terem assistido o vídeo, né, que essa invenção ela é muito mais complexa, vamos dizer assim, do que simplesmente atribuí-la a Galileu, né? Se vocês quiserem ainda um relato ainda mais detalhado e polêmico sobre o uso, vamos dizer assim, do telescópio como sendo um novo método de trazer evidências científicas sobre fatos astronômicos, né, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, também eu vou colocar esse livro na biografia de vocês, os capítulos 10 e 11 de um livro que é muito engraçado e muito interessante, chamado Contra o Método. É um livro de filosofia assim, da ciência, escrito por um filósofo chamado Paul Feyerabend. E o Feyerabend, nesses capítulos 10 e 11, ele faz uma minuciosa e interessantíssima descrição de quão difícil foi para o Galileu convencer os seus pares, assim, convencer a comunidade das pessoas ilustradas à época, de que aquilo que eles estavam vendo por intermédio do telescópio, de fato correspondia, vamos dizer assim, a alguma evidência que poderia ser considerada científica. Não foi, né, como deixa transparecer o texto do Galileu, né, nada simples, vamos dizer assim, aduzir a evidência que se tem a partir do telescópio como sendo algo que devesse ser levado em consideração no que diz respeito a, por exemplo, as características, vamos dizer assim, físicas da Lua, né, e por exemplo, a configuração das estrelas, etc. Pois bem, né, o Feyerabend dá uma descrição bem mais rica e bem mais precisa das dificuldades que foram, né? O Galileu aqui
Na verdade, só faz um elogio de si próprio, diz, olha, veja como eu estou colocando as coisas aqui, né, para vocês nesse livro, de uma maneira, né, de quão fantásticas foram as minhas descobertas, etc. Pois a recepção, né, dessas investigações do Galileu foi tudo menos, vamos dizer assim, bem sucedida na largada. É claro que na sequência os fatos acabaram se impondo, mas o começo, vamos dizer assim, da divulgação desses relatos do Galileu foi bastante controverso e por razões óbvias, porque era exatamente essa dimensão de algo que nunca tinha sido visto e de algo que nunca tinha sido pensado antes. Bom, considerando tudo que nós acabamos de ler e comentar sobre o telescópio e as consequências para a física, em especial para a astronomia, eu deixo aqui o convite para que vocês pesquisem e pensem um pouco nas consequências para a biologia da invenção do microscópio. Novas coisas nunca vistas, novas coisas nunca antes pensadas. Agora, não na ordem do muito grande e muito distante, como por exemplo, né, a configuração das estrelas de Vênus, das luzes de Vênus, ou das estrelas da Via Láctea, mas agora daquilo que é da ordem do muito pequeno, né, e de como que a invenção do microscópio agora vai fazer uma revolução científica para a biologia. Para aqueles que são mais curiosos, eu vou recomendar a leitura, né, de um livro, daquele que é considerado, como o próprio David Boulton já disse no texto anterior, né, o primeiro cientista profissional, Robert Hooke. O Robert Hooke, em 1665, ele publicou um livro, tem um título imenso, né? O título é Micrografia, ou Algumas Descrições Fisiológicas dos corpos diminutos realizadas mediante lentes de aumento com observações e discussões sobre elas. Esse é todo o título do livro do Hooke. Mas, mais do que ler o livro, é interessante observar as gravuras desse livro, né? Eu vou colocar uma edição em espanhol e também uma infelizmente eu não descobri a edição em português, mas a edição original e a edição, uma tradução em espanhol com as gravuras, para que vocês possam ter uma ideia. E para introduzir o tema, eu vou sugerir a vocês darem uma olhada em dois breves vídeos, né, que tratam, vamos dizer assim, do Hooke, tratam da descoberta do microscópio e o impacto que isso teve nas revoluções, no surgimento da biologia, na constituição da biologia como uma ciência. Bom, o que é o ponto, vamos dizer assim, em geral, que eu quero deixar muitíssimo claro para encerrar essa nossa discussão aqui, né? Vejam como, vamos dizer assim, o impacto das ciências, do surgimento das ciências modernas entre os 16 e os 17, gerou uma enormidade de reflexões para a filosofia, obviamente, e em primeira instância, na epistemologia, como disciplina, vamos dizer assim, naquilo que a gente conhece como teoria do conhecimento, né? Porque o que nós estamos vendo aqui? Assim, aqui nós estamos vendo aquilo que o Thomas Kuhn chama de processo de revolução científica, ou seja, um paradigma científico, especialmente o paradigma desenvolvido por Aristóteles, de modo mais vamos dizer assim, presente em toda a Idade Média, passa a ser lentamente abandonado e substituído, vamos dizer assim, por um paradigma daquilo que a gente considera a física newtoniana e as consequências que ela tem para o modo como as outras ciências se organizam também, em particular também a biologia. E esse processo de transição, ele gera um impacto intelectual enorme, uma energia intelectual enorme que vai dar a cor e o sabor, vamos dizer assim, para toda a filosofia moderna e para absolutamente todos os autores que a gente vai discutir nesse curso, né? É claro que agora nós vamos ver como que esse impacto, no próximo módulo, no módulo 3, como esse impacto gera uma consequência enorme na filosofia política por intermédio do Hobbes, mas a gente vai ter a oportunidade de discutir isso no Descartes, no Hume e especialmente ao final do nosso curso no Kant. Bom vídeo para vocês, espero que vocês se divirtam vendo também as ilustrações do livro Micrografia do Robert Hooke, que eu recomendo. São absolutamente sensacionais. Obrigado e uma boa aula para vocês. Van Leeuwenhoek did not know that any of that would happen. When already middle-aged, he began shaping his tiny lenses
and mounting them between palm-sized plates, and then sticking things on the little pin. Plants, pond water, and slices of animals' internal organs. He held the microscope as close to his eye as he could. He angled himself into the light and concentrated. If he told others, perhaps they did not hold the microscope steady or at the correct angle. Perhaps their eyesight wasn't that good. In any case, they did not see what Van Leeuwenhoek saw. Tiny moving animals, millions and millions of them, that had no name. Meest alle de studieën daarop uitkomen om door de wetenschappen geld te bekomen, ofwel door de geleerdheid geacht te zijn. En dat steekt in most go to make money out of science or to get a reputation in the learned world. But in lens grinding and discovering things hidden from our sight, these count for naught. Most men are not curious to know. Nay, some even make no bones about saying, what does it matter whether we know this or not? We horen te wachten, zeggen, wat is er aan gelegen, of wij het weten. In the beginning then, Antony van Leeuwenhoek had a problem. He was Adam in a microscopic garden. What do you do when you see things that no one has ever seen before? Wat doe je als je dingen ziet die niemand ooit heeft gezien? Olá, meu nome é Antônio Aires da Cunha Filho, sou pesquisador da história da microscopia e gostaria de levar vocês a uma viagem ao século XVI. 1590, na Holanda, onde os irmãos Janssen construíram o primeiro microscópio composto, unindo duas lentes em um tubo de papelão. Não encontramos em museu algum do mundo algum microscópio que fosse na realidade dos irmãos Janssen. Então nós começamos com os microscópios fabricados por John Harvell, na Inglaterra, onde eles utilizavam madeira, papelão e veludo, só que se tornaram obsoletos devido às aberrações cromáticas que eles possuíam. A iluminação era feita à vela e não se propunham ao que era necessário. Chegamos em 1665 com o microscópio de Robert Hooke, microscópio composto também como o de John Harvell, só que obtendo ele a invenção de uma fonte de iluminação, aonde ele utilizava o azeite como combustível, alimentando a chama, que clareava esta bola onde ele colocava sulfato de cobre, e essa luminosidade toda, passando por esta lente, formava um facho de luz para o microscópio. Com isso, com um pedaço de cortiça, ele conseguiu dar nome às células. E ele notou que naquele pedaço de cortiça pareciam favos de mel, né? O que ele estava vendo naquele momento? Simplesmente as paredes celulares. Nesse momento de estudos de Robert Hooke, na Holanda, Anton von Leeuwenhoek desenvolvia seu próprio microscópio, um microscópio simples, conseguindo, com isso, descobrir as bactérias da boca, os glóbulos sanguíneos, provando que no líquido seminal dos animais percorriam os espermatozoides. Se fosse Anton von Leeuwenhoek um biólogo, ele notaria que ele estava evolucionando e revolucionando a medicina. Muito bem, neste momento, de 270 vezes de aumento, a microscopia parou. Parou por quase 100 anos, chegando nós a 1790, quando os microscópios voltaram a ser elaborados e com melhores vidros ópticos. Chegamos então ao ano de 1800, onde em 1846 a fábrica Carl Zeiss iniciou na Alemanha,
fabricando este tipo de microscópio que hoje nós chamamos de lupa, né? Então, era um microscópio de dissecação. A Carl Zeiss, então, começou a fabricar microscópios mais bem elaborados nesse mesmo ano, chegando a ter um deste microscópio de 1889, sendo um microscópio já bem mais potente, chegando a 800 vezes de aumento, com sua estrutura toda pesada para dar estabilidade aos microscópios. E daqui para frente, então, a microscopia começou a crescer, chegando quase que aos nossos dias com os microscópios eletrônicos e outros microscópios ópticos de melhores qualidades. O microscópio que eu quero destacar para vocês é o microscópio usado por Charles Darwin. Esta é uma réplica do microscópio que ele usou no laboratório, e este aqui é a réplica do microscópio que ele usou no Beagle. Ele ganhou de um amigo e começou a viagem em 1831, utilizando um equipamento igual a este. Então, com este microscópio de Charles Darwin, eu encerro a nossa palestrinha de hoje, augurando a todos vocês sucesso na vida. Façam sempre o melhor que vocês puderem por vocês mesmos e tenham paixão por aquilo que vocês se propuserem a fazer na vida. Um abraço e até uma próxima vez.